morte. A vida é um processo energético e, como todo processo energético, ela tem como objetivo o retorno ao estado de repouso. No texto A Alma e a Morte, o último capítulo do livro A Natureza da Psique, Jung traz a figura geométrica da parábola como uma metáfora para ilustrar o processo biológico natural do desenvolvimento. A perturbação que mencionei gera o movimento, através do nascimento e o crescimento. Esse período traz consigo um objetivo, um futuro, que está no pico da parábola. Ao alcançar o pico, o caminho biológico tem uma mão única. A vida desce montanha abaixo. E isso, pelas leis da física, acontecem com a mesma intensidade que subia antes da meia-idade. A partir desse momento, a meta final não está mais lá no cume, mas na base, no retorno ao repouso. A curva psicológica da vida parece que não quer se submeter às mesmas leis. A discordância já começa na subida. Em nossa dificuldade de sair da base, acabamos por permanecer apegados à infância. Bancamos aquela criança na irresistível brincadeira de descer escada rolante que sobe. Esse movimento contrário, impulsionado pelo próprio medo da vida, nos paralisa, nos retarda frente ao objetivo de alcançar o cume. Mas, quando finalmente lá chegamos, queremos nos deter no alto. Mas é chegada a hora e a energia vai aos poucos cessando. E na hora secreta do meio-dia da vida se inverte a parábola e nasce a morte, dando início à segunda metade dessa parábola da vida. Nesse momento, parece que insistimos na brincadeira infantil, só que agora no sentido contrário. Insistimos em subir a escada rolante que desce. Jung dizia que só aquele que se dispõe a morrer conserva a vitalidade. Mas é claro, imagine-se nesse movimento contra a natureza sem fim. O resultado só pode ser o cansaço ou o adoecimento. É preciso entender que essa segunda metade da vida não significa subida, expansão ou crescimento, mas justamente o contrário, o repouso, o seu término, ou seja, a própria morte. Segundo Jung, recusar-se a aceitar a plenitude da vida equivale a não aceitar o seu fim. Tanto uma coisa quanto a outra significam não querer viver. E não querer viver é sinônimo de não querer morrer. A subida e a descida são duas faces da mesma montanha. Jung considera a morte como a realização plena do sentido da vida, a sua verdadeira meta, e não uma mera seção sem sentido. Jung nos traz uma questão interessante, que da mesma forma que nos preparamos para a plena expansão da existência individual, deveríamos ser preparados também para o seu fim. Mas a morte e o envelhecimento continua sendo tabu na nossa cultura. Ao longo de toda a vida, é preciso permitir-se morrer para aquilo que já não serve. Finalizo então com o seguinte convite: permita a morte daquilo que deve morrer e a vida ao que deve viver.